Olá, tudo bem? Uma perguntinha que na minha leitura a banca fez uma boa de uma atrapalhação, embolou tudo que ela quis dizer e no final colocou o gabarito errado. Vamos para a tela. Leia as afirmativas a seguir. Ok, depois ele vai pedir para que marque a alternativa correta, então vamos avaliar logo. A internet impede o acesso das pessoas à informação. Não, naturalmente essa afirmativa daqui está falsa, não há o que contestar. A internet não impede coisa alguma de acesso às pessoas à informação. Muito pelo contrário, ele oferece mais e mais informação às pessoas. Falso. Agora aqui a F, vamos dar uma leitura, vamos fazer uma leitura bem criteriosa. Repara o que ele diz aqui no começo. Ao criar um arquivo no Microsoft Word, o mesmo será guardado na memória RAM enquanto não for salvo no disco rígido. Essa parte daqui está atrapalhada. Enquanto não for salvo no disco rígido, ele fica na memória RAM, segundo ele está dizendo. Mas atenção, vamos prestar bastante atenção aos dois termos principais aqui da operação que ele fez. Criar, e arquivo. Ele está se referindo ao momento da criação de um arquivo. Ora, o que é um arquivo? O que caracteriza algo como um arquivo? Vamos logo em dois pontos centrais. Todo arquivo existe em algum local. Seja o nosso HD, seja o nosso pendrive, seja um CD-ROM, seja um disquete velho lá, não importa. Todo arquivo existe em algum local, ele precisa ter um endereço. Onde é que está aquele arquivo? Ele existe em algum lugar. E mais, todo arquivo tem um nome, não é? Qual o nome do arquivo? Aquela foto, não estou lembrando, aquela foto eu salvei com um nome. Todo arquivo tem um nome, todo arquivo tem um local. Portanto, quando a gente cria um arquivo, e ele se referiu a isso, vamos nos ater àquilo que está dito na questão. Ao criar um arquivo, então eu estou criando. Um arquivo tem essas características, ele tem nome, ele tem local, ele tem um tamanho que ocupa de espaço em um determinado dispositivo. Então todas essas características fazem com que, ao criar um arquivo, necessariamente a gente precise atribuir a esse arquivo essas características. Um tamanho, que é o total dos dados que ele tem, né, dentro daquele arquivo, ele está em algum local e ele tem um determinado nome. Esse nome, via de regra, tem uma extensão. Então, quando a gente cria um arquivo, a gente coloca esse arquivo em algum local e dá um nome a ele. Minimamente, é esse o trabalho de criação de um arquivo. Portanto, quando ele diz, ao criar um arquivo, ele fica na memória RAM até ser salvo, não. No momento da criação, o momento da criação é também o momento do salvamento, do primeiro salvamento do arquivo. Como a questão se referiu a esse momento, nesse instante, ele não fica na memória RAM. Ele vai para o dispositivo e fica também na memória RAM. Então, quando ele diz, ao criar um arquivo, ele diz necessariamente, você deu um nome para esse arquivo e você disse onde ele está. Portanto, ele foi salvo naquele local. Ao você trabalhar aquele arquivo dali, ele vai ficar na memória RAM até você salvar de novo. Mas aí já é uma outra história. A banca não falou disso, a banca falou do instante da criação. Vamos voltar para a questão? Ao criar um arquivo no Microsoft Word, o mesmo será guardado na memória RAM enquanto não for salvo no disco rígido. Não, essa afirmativa, no meu modo de ver, está falsa. Ela não é correta. Ao criar um arquivo, ele vai ser salvo no disco rígido. Ao trabalhar com um arquivo, aí ele, sem dúvida nenhuma, ele ficará na memória RAM até ser salvo, mas não foi isso que a banca disse nessa afirmativa daqui. Portanto, no meu juízo, ela está falsa. Portanto, para mim, a alternativa correta é a letra D. Porém, para a banca, a alternativa correta é a letra C. Na minha leitura,
gabarito errado, deveria ser, portanto, a letra D. As bancas costumam ser muito exigentes com o candidato e elas têm todo motivo para isso, afinal, o concurso público é algo muito sério. No quesito informática, quando ela usa um termo, ela precisa entender aquele termo. Para mim, houve uma falha no entendimento do termo aqui. Ela quis sugerir algo, mas acabou dizendo outra coisa. Então, para mim, na minha leitura, a afirmativa D está correta, as duas estão erradas pelos motivos que eu disse ali. Eu não sei se você concorda comigo, se você discorda, manda um comentário aí, enfim, deixa saber o que é que você está pensando a esse respeito e se você acha que essa pergunta poderia ter sido anulada ou ter mudado o gabarito, enfim, beleza? Boa sorte, bons estudos e até a próxima.